pessoal, primeiramente, boa noite. Aqui é o Arthur, sou um dos fundadores da Fato. A Fato, ela nasceu primeiramente, fazendo projetos de BI, e a gente foi caminhando dentro desse mundo do empreendedorismo, entendendo o que o mercado estava precisando. Então, hoje nós trabalhamos tanto com parte de Business Intelligence quanto inteligência artificial, mas nós nos posicionamos principalmente como uma empresa que tem o objetivo de profissionalizar pessoas e negócios a partir de dados. Quando a gente fala de pessoas, a gente entende que tem diversos donos de negócio, líderes, gestores, em diversos contextos de empresas, que eles não conseguem parar de fato para estudar essa parte de tecnologia, uma parte mais técnica. Então, a gente vem com esse tipo de conteúdo para dar um letramento, para facilitar um pouco mais e trazer de uma forma mais simples essas ferramentas que são aplicáveis dentro do dia a dia de cada empreendedor, de cada gestor ali nas suas empresas. E também nós trabalhamos com capacitando profissionais que trabalham nessa área de dados. Então, nós temos cursos de Business Intelligence, cursos das principais ferramentas do mercado para visualização de dados, para armazenamento de dados. No final do ano, nós estaremos fazendo um curso também voltado para inteligência artificial. Então, e além desses cursos online, presenciais, nós também capacitamos as pessoas mais sêniores, no sentido de gestão, de tomada de decisão através de um produto que chama Board de Dados. E quando a gente fala de negócios, profissionalizar negócios, quando a gente começou a empreender, a gente saiu de empresas já muito consolidadas no mercado, que estão listadas na bolsa, com mais de 1.000 funcionários, e a realidade dessas empresas é totalmente diferente da realidade de pequenas e médias empresas do Brasil. E qual é a grande diferença que a gente viu? A utilização da tecnologia por parte delas. Então, todo mundo aqui entende a importância da tomada de decisão estratégica a partir de dados, já fazer análise de dados para encontrar estratégias de forma mais assertiva, mas existe ainda uma lacuna entre a questão da utilização das ferramentas de forma assertiva e a tecnologia implementada dentro dessas empresas. Tanto que uma pergunta que eu sempre faço é: pô, você é empresário, você é líder, já tentou implementar BI e ficou frustrado em relação a essa implementação? Normalmente diz que sim, porque os dados não estão inconsistentes, os números nunca batem, um número está falando uma coisa no sistema, no BI está falando outra, e isso é muito por conta da estrutura de tecnologia que tem que ter para utilizar essas ferramentas mais avançadas. E a gente também acredita que não apenas a utilização da tecnologia, mas a tecnologia ela tem que estar de acordo com as regras de negócio das empresas. Não é a empresa que tem que se moldar à tecnologia, não. A tecnologia que tem que se moldar à empresa, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas regras, fluxos de trabalho, processos, porque aí sim ela consegue se tornar uma ferramenta que vai aumentar a produtividade, a eficiência e, no fim, a lucratividade, né? Trazendo melhor gestão, a gestão mais assertiva. Então, a gente quer trazer isso, essa filosofia, na utilização da tecnologia dentro do mundo dos negócios. E aqui a gente vai falar sobre, recorrentemente, nós estamos fazendo diversos conteúdos para falar sobre ferramentas de IA e de Business Intelligence também, mas recentemente nós utilizamos uma inteligência artificial chamada Bolt, que ela é uma inteligência artificial de desenvolvimento. E a gente vai mostrar na prática qual foi o case que a gente pegou com um cliente nosso para implementar uma solução com um custo muito menor e com uma assertividade muito maior e também com um tempo muito menor. Então, galera, a gente está aqui na IA na prática, justamente para a gente colocar a mão na massa e vocês verem como vocês podem utilizar isso também no contexto de empresa de vocês. Então, o case que a gente vai falar aqui é o case de gestão de estoque. Qual era o desafio do nosso cliente? Bom, ele tinha um processo de compra muito claro. Ele compra com o fornecedor. A partir do momento que
a área de compras faz efetua o pagamento, o fornecedor envia um e-mail com Excel contendo tudo que foi solicitado. Quais são os produtos, o tipo de produto, quando foi essa compra, qual é a cor desse produto e tudo mais. Toda a especificação. E, e aí, a partir do momento que essa compra é realizada, eles emitem esse e-mail, as lojas vão estar esperando esses produtos. Então, os estoquistas, quando chegam esses produtos, os estoquistas vão lá pegar, vão receber esse produto e vão começar a contar, ver se está certo, né? Pô, eu recebi tantos, eu esperava tantos produtos, recebi tantos produtos e o processo foi finalizado. Só que qual era o grande desafio em relação a isso? Existiam diversos casos onde os produtos faltavam, produtos faltantes, ou seja, eles compraram, fizeram um pagamento e não receberam. Existiam casos onde o produto era excedente, que ele não pagou, mas por ser excedente, ele poderia pagar para o fornecedor após esse recebimento. E também existia uma falta de confiança na operação. Por quê? Pô, por que será que faltou o produto? Foi um erro da fornecedora de fato ou foi um erro humano? Contou errado? Ou será que ele está tendo um pequeno problema ali é, de contagem? Enfim, tinha uma certa desconfiança e a gente não conseguia identificar onde estava o problema dentro dessa operação. E imagina, uma operação recebendo isso em diversas unidades, é, o gasto e o custo que ele tem por erros desse tipo fazia com que ele perdesse muito dinheiro ali na ponta e diminuísse a margem dentro da empresa. E no final, a gestão ela não conseguia mapear onde estavam os erros para que ela pudesse atuar de forma mais assertiva dentro desse contexto. Então, o que a gente fez? Qual foi a solução? Entender que existe a compra do produto, existe o e-mail da confirmação, a gente tem que armazenar as informações dessa compra em algum lugar, o produto tem que chegar na loja, o produto tem que ser validado pelo estoquista e, de cara, com essa validação do estoquista, já mostrar na cara, olha, tá faltando tais produtos dentro da sua contagem, e aí o estoquista ou ele conta de novo, ou ele aciona diretamente a matriz para resolver esse problema, já entra em contato ali com o fornecedor. Então a gente precisava resolver isso muito rápido e de forma mais assertiva, mais rápida, ter uma gestão de estoque lá na ponta para partir da matriz. O que a gente vai mostrar aqui, pessoal? Dentro desse processo da solução, a gente construiu um aplicativo para que a gente pudesse resolver esse problema aqui. Ou seja, criar um sistema para controlar a entrada dos produtos na hora da contagem. Então, a gente leu o e-mail, já armazenou no banco, mas o estoquista ele tem que bipar ali na hora. Pô, recebi, vou fazer a bipagem, e aí dentro do aplicativo que a gente montou, ele vai conferir o produto entregue e o produto pedido em tempo real. E essa é a solução que a gente propôs para esse cliente, e a gente vai mostrar como que a gente fez isso de forma extremamente rápida. Assis, você quer comentar alguma coisa aqui? Gostaria de trazer alguns pontos só em relação a desafios do projeto, né? Porque assim, hoje em dia, quando a empresa se depara com alguma situação assim, dentro desses desafios, produto faltante, produto excedente, a gente tem uma certa dificuldade do seguinte, né? Nesse caso, a pessoa, quando ela vê esse problema, ela já imagina que para solucionar ela já vai gastar muito dinheiro. Ou seja, o empreendedor, o dono do negócio, o dono da área, já pensa: olha, eu preciso de uma solução que vai bipar os meus produtos, que vai fazer um comparativo, que vai ali entregar uma velocidade operacional pro meu estoquista. E tudo isso acaba remetendo ali a possibilidade de custo. E aí tem uma variável que a gente traz que é muito interessante, que é o seguinte:
Quando a pessoa vai atrás de tecnologias, né, vai atrás de desenvolvimentos, um dos grandes desafios do dono do negócio, o dono do gestor da área, é ter a habilidade técnica ali de passar o verdadeiro problema dela e já ter uma visão clara da solução que ela quer. Ou seja, olha, eu quero ter um sistema que bipa e armazena esse dado num banco para que futuramente eu consiga avaliar se fazer uma gestão ali da própria performance do estoquista, fazer uma gestão ali dessas notas fiscais que estão com erro. Então existe essa dificuldade, né, da comunicação. E aí a inteligência artificial, a Bolt, que a gente vai mostrar agora, ela serve como um facilitador não só para a entrega de uma solução mais barata, um MVP ali para o seu processo, mas também como um meio da empresa, do gestor, do dono de negócio, já ter um pré-produto, entre aspas, para poder dialogar com o fornecedor, para poder desenvolver, caso ele queira ter um produto mais robusto. É bem interessante, muito por conta disso. Agora que a gente vai mostrar aqui esse desenvolvimento e vai explanar um pouquinho mais, boas práticas até de IA, porque vocês vão ver que a gente usou uma IA para gerar um prompt para outra IA. Então, vai ficar um pouco mais claro aqui o que, que a gente pode usar para entrar em contato com o fornecedor, o que, que a gente já pode usar como uma solução inicial, ou como a gente evolui isso para uma solução mais robusta do projeto, tá? E aí vai ser interessante para vocês pensarem como isso se aplica ou na própria empresa ou em outras áreas, outros setores aí que teriam desafios similares aí. Show. Então, eu vou passar aqui só para mostrar. Então, o que que a gente utilizou? A gente vai dar um foco maior, primeiramente, no chat GPT, que foi uma IA que auxiliou a gente a criar o prompt, e aí jogamos lá para o Bolt. E aí, no final, né, obviamente, a gente fez uma solução mais robusta, mas se a gente for até aqui o Bolt, a gente já consegue ter um MVP que vai poder estar rodando do lado de vocês de uma forma mais simples e até chancelar o processo ali que vai chancelar e validar o processo, de fato, né, dentro da empresa. Então, eu vou parar de compartilhar aqui para pegar a tela. Oi. Eu poderia pegar a tela se você quiser. Eu fiz um teste aqui e deu boa. Beleza, Se você quiser, eu posso pegar aqui. Aí a gente vai fazendo ao vivo mesmo. Vamos beleza, mostrando, boa. tá? Você pegou o chat GPT também? Não, verdade. Abre aí o chat GPT e depois eu pego. Só mostrar aqui. Então, assim, nós também fomos, cara, como que eu posso pegar o prompt mais simples possível e a gente melhorá-lo com o chat GPT. Então, Vamos só partir de uma premissa aqui, Bez, que eu acho que é ah, interessante, que é o seguinte. Tanto Camila como Giuseppe, vamos adotar o personagem de dono de negócio, tá? Ou boa. o personagem de gestor, o personagem de quem tem a dor e precisa resolver, tá? Porque se a gente vestir aqui o personagem de desenvolvedor, pode ser que fique, às vezes, muito simples ali uma determinada solução, porque a pessoa ela é desenvolvedora, né? Mas quando a gente traz isso para um âmbito de quem é dono de negócio, quem não só tem o problema, ela é muito interessante de ser visualizada. Só para a Exato. gente vestir esse personagem. Então, cara, eu como dono de negócio, pô, primeiro ponto, me ajuda a criar um prompt para uma IA de desenvolvimento de sistema. E aí eu descrevo o que eu preciso ter dentro do sistema. O sistema é uma interface para um estoquista verificar os produtos recebidos de uma nota fiscal com um bipador. Ele tem que dar um play, cadastrar as notas, bipar os produtos das notas e finalizar o processo no sistema. O sistema deve pegar essas informações e armazenar em Excel. Eu preciso das seguintes informações no cadastro: nota fiscal, produto da nota fiscal, data da verificação. A interface deve ser extremamente simples, pois quem opera é uma pessoa limitada. O branding do sistema deve ser de acordo com o brand da Fato. E aí eu passei os hexadecimais da Fato, que é o branco, azul e preto. Bem simples. E aí o ChatGPT me trouxe esse prompt. Perfeito, vou te montar um prompt completo, já estruturado para pedir para a IA desenvolvimento do sistema que cria esse software.
inclui o brand da Fata, todos os pontos que você citou. E ele me passa esse prompt aqui, que também não é algo gigantesco, mas que ele direciona de uma forma muito mais assertiva ali a IA. E ele ainda sugere a linguagem. Pô, isso, se uma pessoa tiver familiaridade também com uma certa linguagem, ele pode pedir para a IA fazer com uma linguagem que ela já entende, caso ela precise mudar ou precise baixar os arquivos. Então, a gente pediu até para fazer em Python. E é isso. Então, essa foi a forma que a gente colocou no ChatGPT para criar esse prompt. E agora o Assis vai pegar a tela para mostrar como ficou. Um ponto que é interessante a gente ressaltar aqui, pessoal, por exemplo, uma pessoa, hoje em dia já é de conhecimento, né, público que o ChatGPT ele é uma IA que vai gerar texto e tudo mais. Mas uma possibilidade que a gente teria, porque a gente está falando do Bolt em específico aqui, mas é você perguntar às vezes para a própria IA quais são IAs que existem para fazer uma geração ali de site e tudo mais, e às vezes até perguntar para a IA quais são as tecnologias que estão mais em alta e você encontrar uma IA que utilize dessas tecnologias, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. O prompt que eu acabei usando não é exatamente igual àquele do Arthur, mas também foi gerado por uma IA, tá? Então, deixa eu abrir primeiro o Bolt, só para vocês verem. O Bolt tem essa cara aqui, pessoal. Então, eu entrei aqui no Bolt, bolt.new, tá? What should we build today? Então, ele fala aqui, cara, vamos criar um app e um website com uma IA. Aí você pega, dá um Ctrl V, dá um Ctrl C, Ctrl V aqui no prompt que você pegou, e aí, a partir disso, exatamente aqui, ó, me ajude a criar um prompt para uma IA, desenvolvimento de sistema, blá, 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 tem o brand aqui ao final, e aí ele começa a desenvolver, ó, vou criar um sistema de verificação de estoque, simples e intuitivo, e aí ele vai falando, olha, o processo é cadastrar, bipá, papapá, papapá, design dos elementos e tudo mais, e aí ele chega aqui no final, ó, criei um sistema completo de verificação de estoque para fato, com interface extremamente simples e intuitiva. O sistema segue um fluxo linear, cadastrar a nota, bipar o produto e finalizar e exportar o dado. E aí ele fala sobre a geração de um arquivo em Excel. O que é interessante? Aqui ao lado, ele já mostra para você uma pré-navegação que você pode fazer desse sistema. Então, ele tem aqui, ó, você pode digitar a nota fiscal, você pode ir seguindo, né, esse modelo aqui da navegação. Ele colocou aqui, ó, fato, um sistema de verificação, cadastro da nota, digite o número da nota fiscal e adicione, tudo mais. E é interessante pelo seguinte, ele gera para você, além desse preview, ele gera aqui ao lado o código. Isso daqui, para quem é dono de negócio, cara, pouco importa. Mas pode servir como material para a contratação de um fornecedor. Que basicamente é, olha, pessoal, cara, eu tenho aqui já um sisteminha que eu fiz um teste, a gente vai testar aqui. E dentro desse sisteminha, para que ele fosse criado, cara, a gente usou isso daqui, ó. Foram esses códigos aqui que o próprio sistema usou. Por que eu estou falando sobre contratação de fornecedor? Porque a gente precisaria, né, em um cenário de evolução desse projeto, que eu vou explicar aqui, fazer às vezes alguma integração com o próprio banco de dados da empresa, né? Eu vou mostrar isso aqui com mais clareza, mas isso daqui já fica salvo na nossa memória que a gente poderia usar esses códigos aqui para gerar, às vezes, uma contratação de algum fornecedor. Aqui dentro do Bolt, ele usa o React. React, aí ele usa TypeScript, CSS. É um framework muito entre aspas assim para quem é mais técnico na parte de TI, que é uma programação que já é de conhecimento amplo, tá? Ou seja, você vai encontrar fornecedores que trabalham com isso no mercado. Ponto. É isso que eu estou querendo trazer. Você não vai chegar ali e encontrar alguém que você não vai fazer interface em COBOL e que aí você vai ter dificuldade de encontrar alguém que trabalhe com essa tecnologia, tá? Então, ele já traz uma sustentação aqui de código bem atual, tá? E aí, o que que eu fiz? Quando ele gerou isso aqui, eu só cliquei aqui ó, em Publish, aqui no canto direito, ele me gerou um link. Que aí eu posso abrir esse link aqui, ó, sistema de verificação, Bolt, host, tudo mais.
Ou seja, o que eu vou fazer agora? Vou testar. Então imagina o seguinte, ó, vem aqui, vou cadastrar uma nota fiscal aleatória para ver se ele atendeu aquilo que eu precisava. Tá? Então, digamos que o operador, o estoquista, está lá na frente da sua caixa, do seu produto, para a gente trazer isso para o nosso contexto, e ele tem uma nota fiscal na mão dele e um monte de produto na frente dele. O que ele precisa fazer? Ele precisa ler essa nota fiscal e ler todos os produtos, o seu código de barra. Ele tem um bipador. Hoje em dia existem bipadores que você pluga na máquina e ele funciona por Wi-Fi. E o bipador nada mais é do que um sisteminha de leitura de copia e cola de números, né, de código de barra. Então, quando a pessoa lê o código de barras da nota fiscal ou simplesmente inserir, vou dar um exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vem aqui, ó, produto da nota fiscal. Cara, nome do produto. Pô, se eu botar aqui o nome do produto, vou colocar aqui camiseta, clicar em adicionar, camiseta e bermuda. Aí eu já vou me perguntar assim, adicionar. Isso daqui já atendeu a minha solução? Ou seja, era isso aqui que eu queria? Será que o meu prompt foi adequado? Será que o meu estoquista vai chegar lá, vai digitar produto a produto que já vem na nota fiscal para depois iniciar a verificação? Ou será que ele deveria só ler a nota fiscal e depois só bipar os produtos? O que é interessante aqui, então? Para o cara que faz a gestão, ele pode já ver de cara que isso aqui já não atende. Pô, isso aqui não me atende. Ou seja, se ele fosse, né, passar isso para alguém que está desenvolvendo, ele mesmo já poderia tentar solucionar aqui, ao invés de simplesmente ir lá ter uma reunião com algum fornecedor que está desenvolvendo isso para falar, olha, não é isso. Aí agora vamos desprender mais sei lá quantas horas para chegar a essa solução. Então, só vou seguir aqui para a gente ver o que foi que ele gerou. Né? Iniciar a verificação. Quando ele inicia a verificação, olha o que ele fala. Cara, bipe o produto ou digite o nome. Então, aqui, em teoria, a pessoa teria que bipar o produto. Só que quando ela tenta bipar, ó, nada acontece. Por quê? Ele está esperando receber aqui o camiseta, verificar. Aí, ó, ele aparece como verificado. E o bermuda. Verificar. E aí ele automaticamente geraria um Excel aqui, um botão de exportar. Só que isso aqui não nos atendeu. Pô, isso aqui está errado. Por quê? Porque eu não quero que o meu estoquista venha aqui e fique lendo tudo o que ele vai ler depois. Porque, bem como o Arthur falou, a gente está atacando uma parte da solução que já tem a premissa de que o estoquista tem um levantamento daquilo que vai chegar. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente vir na Bolt e pedir uma correção. Falar, olha, eu não quero cadastrar os produtos da nota fiscal antes de iniciar a verificação. Vou cadastrar apenas o número da nota fiscal, para depois dar início a essa verificação. Por quê? Porque eu já tenho a informação dos produtos que tem na nota fiscal. Essa primeira etapa aqui ela foi inútil. Porém, além disso, o que você pode ver? Você pode testar de ponta a ponta. Então, digamos que eu vou botar aqui ó, uma nota fiscal e eu vou botar o mesmo código aqui de produto. Tanto faz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adicionar, iniciar a verificação. Aí eu vou colocar aqui, ó, verificar. Ele deu OK e automaticamente ele veio para cá. Ele me dá aqui esse botão de exportar. Se eu clicar em exportar aqui, ó, olha que interessante. Ele já gerou aqui em cima, ele já entrou para o download, um arquivo em Excel. Ó, verificação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele bota o número da nota. E aí ele vem nesse formato aqui, ó. Ele veio num CSV, mas o que é importante a gente verificar? Cara, tá vendo que ele veio aqui com esse nome todo errado? Eu poderia falar assim, ó. Além disso, ajuste o arquivo Excel que está vindo com os nomes no formato inadequado. Para quem trabalha
com programação já sabe que é um problema de UTF e tudo mais, mas a gente aqui fazendo esse papel do gestor, vamos só falar assim, olha, tá vindo assim, esse é o exemplo. Quando você aperta aqui o OK, ele vai repensar a solução. Ó, vou ajustar o sistema para cadastrar e ele começa. Cara, update, e ele vai refazendo os arquivos para gerar aqui para a gente novamente uma solução. Mas o que é interessante, a gente não quer montar o produto perfeito aqui, tá? Porque isso aqui envolve a pessoa ir testando, verifica, conversa com a IA, testa de novo. Mas o que é interessante, né, dentro desse processo, eu vou parar de compartilhar um pouco só para falar, o que é interessante dentro desse processo? Que a gente aqui já gerou um arquivo. Por exemplo, quando a gente pensa lá no início do trabalho, em que uma pessoa tinha um problema, que as notas fiscais não chegavam, ou que as notas fiscais chegavam e ele não tinha o controle dos produtos, agora ele já consegue gerar esse dado. É o dado mais automatizado possível. Esse sistema agora já está todo conectado, né, dentro de uma estrutura que a pessoa vai ver automaticamente se está faltando produto ou não? Ainda não. Porém, eu já criei aqui com poucas linhas de código, aqui conversando com duas IAs, o que a gente chama de front-end de um sistema, né? A gente criou a parte frontal ali, um modo de interação do usuário com alguma ferramenta. E essa ferramenta tem como um output, né, tem como uma saída, um arquivo. Pô, então imagina eu pegar esse arquivo e eu colocar dentro do meu processo e falar assim para o estoquista, ô estoquista, agora você vai fazer o seguinte, cara. Você vai pegar esse link aqui que eu tenho e você vai começar a usar esse link para poder bipar lá o produto na hora que ele chegar. E aí no final você vai clicar naquele botão ali de gerar o Excel. Quando você gerar aquele Excel, você vai pegar esse arquivo e vai salvar na pasta X. Você poderia plugar uma ferramenta de Business Intelligence dentro dessa pasta, para que você faça a gestão, que você use BI para verificar os dados. Olha, tem aqui essas notas fiscais que estão sendo cadastradas pelo meu estoquista e o histórico aqui indica que, pô, realmente tive divergência dentro dessa nota fiscal. Estoquista, por favor, vai lá e bipa de novo. Ou não, opa, deu tudo certo? Beleza, vamos seguir o nosso fluxo de trabalho com o dono de negócio já com a certeza e a garantia que ele tem esse problema atendido. Então, assim, quando a gente traz uma temática, por exemplo, de ROI, né, um retorno sobre investimento, o que a gente está fazendo aqui? A gente usou um prompt dentro do chat GPT. Cara, aquele primeiro prompt você consegue pegar no modo trial. Você não precisa ter conta para gerar token. O segundo do Bolt, você também consegue no trial. Por quê? Porque a gente não logou, não fez nada, só deu um Ctrl V ali e a gente está visualizando isso. Chega um determinado momento que a própria Bolt ela te limita. Opa, você atingiu o número máximo de tokens e tudo mais. Beleza. Mas, dependendo da solução que você quer montar, toda essa etapa você já fez de forma gratuita. O que você precisa fazer agora? Publicar isso. Cara, para publicar isso, você tem ali algumas ferramentas que a própria IA pode te ajudar, que é, por exemplo, o Vercel, para subir esse serviço e tudo mais. A gente já vai entrar nesse mérito. Porém, o que eu quero entrar muito no foco aqui é em questão de ROI. Cara, agora você tem um controle sobre a sua gestão. Ele não é o mais automatizado ainda, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você já tem esse nível de gestão que antes não existia. E só para complementar, pô, o Giuseppe está participando de todos os nossos eventos aí, e principalmente no último que a gente teve com o Bruno, foi justamente isso. Cara, para você implementar IA, você precisa entender esse processo, qual é o processo que está sendo feito? Esse processo está sendo feito por humano? Dá para automatizar? Se dá para automatizar, quanto que eu ganho de eficiência e lucratividade? O investimento vale a pena? Se respondeu sim para tudo, cara, vale a pena. E aí a gente consegue aí ver de forma clara que a utilização da IA é muito mais do que aquele hype de colocar um chat para conversar com seu cliente, mas, cara, você resolver um problema, um desafio prático, um Latente. desafio latente dentro da sua empresa, que está te dando dor de cabeça, que está te dando, gerando custo, e você não sabe como resolver. Pô, assim, em 50 minutos de conversa aqui, a gente já
trouxe uma solução para você implementar aí dentro do seu negócio. Então, eu acho que é só para evidenciar, né? Pô, é muito mais fácil você entender primeiro qual é o problema que você precisa resolver, para depois você ir para o mercado e ver como você consegue utilizar a IA dentro dos seus processos. Então, precisa ter processos claros antes de utilizar a IA dentro da empresa. E aí eu acho que a gente cai bastante na parte de ROI, né? Porque senão você não consegue metrificar esse ROI, que é algo que foi falado dentro dos nossos outros eventos. E além disso, que eu acho que é interessantíssimo aqui, é a gente pensar nessa solução como uma estrutura dos dados da empresa. Porque, como vocês viram, o output dessa IA, o que ela cospe até o momento, é um arquivo em Excel. O que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou salvar na minha máquina, onde ninguém mais tem acesso, ou vou criar um drive, e esse drive ele vai estar padronizado ali, ele faz parte de, sei lá, de um data lake da empresa, e agora eu vou colocar esse arquivo lá, e esse arquivo é um arquivo que tem governança de dados, que ele está no formato adequado, que ele tem aprovação para estar ali, entenderam? Então, isso traz ali já uma parte de dados e BI que a gente estava falando aqui, e toda a parte de gestão da informação da empresa. Então, por isso que a gente fala que muitas vezes as áreas da empresa vão contratando IAs de forma descentralizada, e aí, usando o nosso exemplo aqui, pega esse arquivo Excel e joga em qualquer lugar e pronto. Já não tem mais Você tem uma IA que funciona, beleza, ela te gerou ali esse sistema, mas você está fazendo a gestão errada da informação que ela gera, tá? É Então, isso. vou pegar aqui a tela só para dar Só continuidade. um minutinho, Assis. Vamos abrir um pouquinho para o pessoal Ah, tá. falar. Até o José levantou a mão. Todo mundo. Falar aqui. José, tá bem baixo o seu Bem som. baixo, acho que é o Tá microfone. baixo? Deixa eu ver. Agora Só foi. puxar o microfone aqui. Pronto, acho que agora melhorou, né? Foi. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Esse fone aqui é meio antigo. Vou pegar ele aqui que eu conecto. Melhorou agora? Melhorou. Deixa eu só aumentar o volume aqui, senão eu não escuto vocês. O que acontece? Eu estou tentando implementar essa parte basicamente da gestão de estoque, né? E aí eu comecei usando o Manus para poder criar esse prompt, né? Para poder fazer essa parte. E o que aconteceu? Eu não tenho o bipador, eu achei a ideia do bipador muito legal, mas no meu caso eu acho que ficaria melhor se, devido à limitação mesmo do funcionário, por exemplo, tirar a foto da nota, porque ele já tira a foto da nota e eu coloco isso no Excel manualmente depois, né, dentro do escritório. Ele tira a foto da nota e aí ele tira a foto dos produtos e aí sim ele jogaria isso direto para o aplicativo para poder gerar esse controle de estoque. Aí eu queria ver com vocês se vocês acham que isso daí é possível. Tá. Você está falando em trabalhar com fotos, né? É, Cara, é uma possibilidade. Hoje você consegue fazer IAs terem interpretação de imagem. Acho que tem até alguns modelos da própria OpenAI que são específicos para interpretação e visualização de imagem. Na minha opinião, existem riscos operacionais quando a gente fala de um volume alto de produtos. Eu não sei qual que é o seu caso, tá? Vou te dar um parâmetro aqui do nosso cliente. Tinha a nota fiscal deles com 2.000 produtos. Se não fosse um sistema de bipagem simples, o cara ia enlouquecer. Porque senão imagina você gerar 2.000 fotos. Cara, você tem um volume também de dados muito maior. Seu custo é maior para fazer leitura de 2.000 imagens, tá? Então você está subindo o custo às vezes. Né? Tô falando aqui para o nosso exemplo, né? A gente subiria custo de forma desnecessária se trabalhasse com imagem. O que é interessante do bipador dentro desse cenário? Nesse projeto, para essa apresentação aqui, a gente está focando da parte que a gente precisava de um sistema de bipagem em diante, que era o que o Arthur até mostrou no organogramazinho. Antes disso, tem uma parte que fala sobre consumir informação da nota fiscal. Para esse projeto em específico, toda vez que uma nota era emitida, um e-mail recebia isso.
E aí existe um robozinho que também não precisa de código nenhum. A gente fez tudo low code, que ele lê esse arquivo, vem um arquivo anexado de forma automatizada, que bate no e-mail e ele salva num outro arquivo Excel. Cara, salva no Excel. E aí você fica com vários arquivos em Excel, tanto para receber o produto, como para o bipador. Aí agora você tem arquivos em Excel. Cara, é muito mais fácil trabalhar com arquivos em Excel. E aí você pode usar uma ferramenta de BI. Isso aqui, o que eu estou falando, é a solução MVP. A gente evoluiu isso depois, mas para o que você está falando, existe essa possibilidade. Sim, existe. Só que eu acho que é interessante você pensar uma forma de você ter acesso à listagem dos produtos da nota fiscal antes de pensar no sistema de bipagem, que é o que a gente chamou aqui, tá? Ou seja, tem uma relação. Não sei se você conseguir automatizar, ótimo. Se não, pelo menos você tem uma relação que aí facilita esse depara, que aí você pode usar o bipador ao invés da imagem, entendeu? Que aí você usa um arquivo Excel. Até faço a pergunta, cara, como que é o processo de compra até chegar, né, ali na foto? Então, o que acontece? A gente tem uma contagem de estoque semanal, né? Como é a alimentação, a contagem é toda segunda-feira, faz a contagem semanal do produto, né? E aí, o que acontece? Esse produto vai chegando durante a semana. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, a BRF entrega na quarta-feira. Então, ele chega, quem recebeu o produto, no caso, o responsável recebe esse produto, ele tira foto da nota, mas a nota já está no sistema. No caso, ele assina a nota, né? E aí ele tira foto desses produtos só para ter um controle maior do que ele está recebendo. Como às vezes eu não estou na loja para receber, e aí pega aquela parte da limitação, né? Se precisar fazer uma reclamação, alguma coisa, por isso que gera essa foto. Só para mostrar que ele está recebendo o produto. E aí ele manda essa foto no WhatsApp mesmo, e aí eu vou municiando a tabela do Excel acrescendo esse estoque, né? E aí, no caso, o objetivo é fazer isso de forma automatizada, para aí depois ele gerar vamos dizer assim, um prompt automático falando, nessa semana, comparando com o volume de venda de cachorro-quente ou de açaí, por exemplo, ele gerou esse volume de venda. Para a semana que vem eu vou precisar comprar mais ou menos isso daqui de produto para poder gerar. Então, o objetivo de eu estar fazendo todos esses cursos é conseguir automatizar essa parte, que é a parte que me dá mais trabalho, assim. Porque se um funcionário meu, por exemplo, não conta direito, eu tenho que refazer essa contagem, entendeu? Por isso que eu quero automatizar isso. Eu acho que o que a gente pode fazer depois, Giuseppe, em uma conversa mais específica, porque o que a gente está falando aqui, cara, já é para você, de bate-pronto, já matar a questão do bipador, para facilitar a leitura ali do seu colaborador, tá? E às vezes você pode usar o bipador até como saída de estoque, cara. Não sei se faz sentido para você ou não, porque às vezes você pode bipar, a gente está bipando na entrada, mas você pode bipar na saída. A gente poderia fazer o mesmo prompt aqui para que ele gerasse saída de estoque, ou fizesse um prompt que falasse: aqui eu vou criar saída de estoque, aqui eu vou criar entrada de estoque. Possibilidades que a gente tem aqui. Tá? E aí eu acho que o seu maior desafio anterior a isso, né, porque a gente já está falando sobre isso, vai ser, cara, como automatizar você receber o que tinha na nota fiscal, que aí é a cereja do bolo aí para o seu processo, para pelo menos você dar o primeiro passo, que já já a gente vai falar do segundo passo que pode ser dado. Beleza. Pode falar, Camila. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Adoro esses brainstorms, assim, essa é uma das partes que eu mais gosto, vou ser verdadeira para vocês, que é essa hora que a gente está aqui entendendo o desafio e tentando pensar, né? E eu sou muito viajante, assim, ele falando, eu fiquei imaginando algo tipo assim, tipo o Google Lens, que tira a foto e capta. Ela já poderia falar se o produto está ok, se ela faz alguma identificação de alguma coisa que ela não identifica, que ele fora do padrão de qualidade, e ela já faz um deparo automaticamente, como se ele tivesse um dashboard, uma área de painel,
E aí esse gestor, ao invés de ficar dessa forma até hoje olhando, ele olhar ali um dashboard que já tiraria a foto e falar produto ok e dado ok lá. E depois que ele gerasse o total ali dos produtos, ele já geraria com uma IA preditiva, falando, olha, se você gastou tanto e você fez tanto e sobrou tanto, então uma análise, obviamente, que lógico, com a gestão do olhar de um ser humano, sempre ali batendo os dados, mas também seria interessante porque ele já daria ali uma IA preditiva de um cenário, por exemplo, então semana que vem, porque eu sei quanto que é difícil mexer com comida também, já trabalhei, já tive uma cafeteria, também já recebi produtos, entendo demais. Então, tipo, principalmente com comida, gente, é muito difícil manter esse estoque. Mas, assim, imagina, então já sairia um dashboard de uma IA falando, você vai precisar comprar mais 3 cremes de leite, mais 5, 15 mil, enfim, daqui em diante aí ele ia ali uma plataforma de gestão, assim, não sei como Perfeito. seria possível, mas só uma ideia aqui para a gente brainstorm. O que é Se faz interessante, sentido, né? o que é interessante, Camila, você introduziu a minha próxima fala. Ainda bem que você mencionou sobre isso, porque é o seguinte, você já começou a abrir a cabeça para a plataforma em si que a gente está construindo com a IA. Ou seja, agora que eu fiz as leituras, dentro dessa plataforma eu já tenho um módulo de gestão, porque eu estou armazenando esse dado e tudo mais. A gente agora está falando o seguinte, que a nossa própria tela vai cuspir alguma informação que está armazenada em algum lugar. Ou seja, o quanto que eu gastei essa semana, o quanto que eu tenho de previsão, um cálculo de previsibilidade ali de compras para a próxima. Então, agora que a gente está falando sobre isso, a gente entra numa estrutura a mais na parte de tecnologia que a gente chama de back-end. Que o back-end nada mais é que eu pegar essa interface aqui que eu estou mostrando para você e conectar com alguma base de dados. Porque até o momento, pelo que vocês viram, eu digitei um prompt, eu não consumi dado de lugar nenhum, vocês viram, eu simplesmente fui escrevendo a informação aqui, olha, a nota fiscal 123456 tinha o produto 123456 verificado, ok, exportar Excel. Vocês viram que eu não consumi informação de lugar nenhum. E isso que você falou, Camila, já envolve a gente começar a consumir dados de algum lugar, que é o que a gente vai falar aqui em diante. Porém, até para trazer isso que você falou, a gente já consegue, dentro dessa solução que eu apresentei até o momento, atender isso que você falou. Ela só não é no momento, ali na cara da pessoa, pá. Mas ela pode ser numa aba ao lado, que é o quê? Quando o estoquista pegou aquele arquivo do Excel e botou numa pasta, uma pasta compartilhada, uma pasta que tem governança da empresa, e aí por isso que a gente bate tanto nessa tecla da estrutura de dados e tudo mais de uma empresa, quando essa pessoa jogar esse arquivo lá, automaticamente a pessoa poderia ter um Power BI, uma ferramenta de BI, cara, já plugada ali, que ia mostrar exatamente isso que você está falando, um dashboard, uma gestão dessas informações. E aí, dentro dessa ferramenta de BI, ela já ia ver, opa, meu consumo da semana aqui foi X. Então, dado que o meu estoque é esse, por conta das entradas, é isso daqui que eu devo comprar, essa é a minha previsibilidade. E aí a gente começa a trabalhar ali, né, com toda a gestão do estoque. Mas aí eu vou pegar a tela aqui de novo, só para a gente tratar um pouquinho dessa parte de evolução do projeto, que aí é exatamente isso. O gestor, quando ele começa a mexer ali, ele mesmo já vai abrindo a mente. E aí ele pode montar uma solução que vai facilitar, às vezes, o próprio contato para fazer um desenvolvimento. Só para voltar aqui, ó. Oi? Aqui. Agora ele vai pensar um pouquinho, ele estava bem aqui na minha tela. Lembra que eu escrevi aqui, né, pessoal? Ó, eu não quero cadastrar os produtos da nota fiscal antes de iniciar a verificação, eu vou cadastrar apenas o número da nota, depois dar o início e tudo mais. O que que ele fez? Ele veio, eu só não sei se agora ele vai manter essa mesma publicação, porque aqui ele ainda está pensando, ele já estava aqui na tela. Ó, vou dar um update. Ó, publish this application. Agora ele tá publicando. Já já eu volto aqui só para mostrar para vocês a evolução que teve a partir dessa conversa aqui que a gente adicionou. Vou deixar ele carregar aqui um pouquinho, deixar ele pensar. Porém,
eu vou entrar agora na questão do back-end. O que é o back-end? É exatamente isso. Cara, vamos evoluir esse projeto, vamos sair um pouco da visão agora só de gerar um arquivo Excel, que é uma visão que já nos atende, e vamos verificar agora uma visão de banco de dados, tá? Ou seja, aqui eu tenho outra publicação. Então, aqui tem um outro que a gente fez, só para mostrar para vocês, que agora vocês vão ver que a dinâmica dele é um pouquinho diferente. Eu deixei aqui num arquivo o número de notas, número de produtos que ele vai pedir para esse exemplo que eu pré-configurei na base, tá? Então é como se para uma nota tivessem 5 produtos que têm esse código, 3 produtos que têm esse código e 2 produtos que têm esse código. Código de barra mesmo. O que o leitor faz? O leitor nada mais é do que uma ferramenta de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou clicar aqui, ó, nova verificação. Vou botar aqui, ó, nota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele mandar confirmar, e aqui vocês vão ver que ele já está até um pouquinho mais evoluído. Por exemplo, se eu simplesmente começar a digitar aqui, vocês viram que eu não tenho que apertar nenhum botão aqui, em nenhum lugar para ele dar a carga dessa nota aqui, daqui para cá? Por exemplo, não existe nenhum tipo carregar. Por que não existe? Porque para o estoquista, bem como eu falei para vocês, ele vai trabalhar com 2.000 produtos dentro de uma nota. Cara, ele não tem que ler o leitor, apertar OK, ler OK, ler OK. Não, ele precisa ler o código de barras e automaticamente ele ser cadastrado. Então, como é que funciona o sistema de bipagem? Ele nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V, só que do código de barras. Então, ele vai pegar o bipador e Ctrl+V. Automaticamente, ele já lançou aqui do lado. São 5, eu vou lançar 5. Ó. 1, aí 2, 3, 4, 5. Aqui, ele está armazenando para a gente, olha, as horas, o minuto, o segundo. Quando eu clicar aqui em finalizar a verificação, vocês vão ver o seguinte, ó, essa nota fiscal, em teoria, tinha todos esses produtos. Tá? Quando eu clicar em finalizar a verificação, ele me dá agora um pré-validador. Ó, nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram 5 produtos bipados, os últimos produtos bipados foram esses. Tá vendo aqui, ó, verificar com banco? Cara, vou verificar com o meu banco de dados. Vou verificar com as informações que eu deveria ter para essa nota fiscal. Aí, quando a gente clica em verificar com banco, ele vai lá no banco de dados, pega esse dado e coloca aqui na tela. Aí aqui agora a gente está falando já da comunicação front-end com back-end. Isso já envolve agora eu ter alguém que entenda um pouco mais de TI, alguém que entenda um pouco mais de estrutura de dados, alguém que entenda um pouco mais de desenvolvimento. Porém, eu, como dono de negócio, consigo, só conversando com a Bolt, criar isso aqui. Criar isso aqui, para eu poder mostrar lá para um desenvolvedor. Cara, é isso aqui que eu quero, entendeu? Olha, eu esperava receber todos esses produtos aqui, ó, tenho esperado. Eu bipei aqui, ó, ele vai me falar que está correto. Ele vai me falar aqui que faltou esse aqui, então tinha um produto correto, tinham 2 produtos faltando, e automaticamente ele vai armazenar essa informação aqui. Ou seja, ele vai guardar no histórico essa leitura que eu fiz. E aí agora, cara, eu armazeno isso no dado, e aí olha que interessante. Eu estou vendo em tempo de execução, ou seja, o estoquista está na frente da tela vendo assim, caraca, faltaram 2 produtos, ou seja, eu preciso bipar de novo, porque o meu processo que eu combinei na empresa diz que, já que faltou produto, eu vou bipar de novo. Se eu bipar de novo e der problema, então eu preciso comunicar a alguém. Vocês viram que agora não exige que o estoquista pegue um arquivo, jogue o dado numa pasta, que alguém plugue um Power BI e atualize o dado para aí sim ver o que está faltando. Não, aqui já é em tempo de execução. Só que como é em tempo de execução, tem essa necessidade de armazenar dado e tudo mais. E aí, o que o estoquista faria, só para a gente finalizar aqui esse raciocínio? Ele iniciaria uma nova verificação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eu vou simplesmente colocar tudo certinho, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Então, 5 desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pra vocês verem como o processo é rápido. 1, 2, 3. 1, 2. Então, ele acumulou aqui do lado, a gente pediu, olha, coloque junto uma contagem de produtos, coloque a opção de eu remover um produto que eu selecionei.
finalizar a verificação, coloque uma tela de validação para que o estoquista, às vezes, ele pode contar. Caramba, eram 10 mesmo? Não, são 10 produtos, ok. Verificar com o banco. Na verificação, opa, verificação aprovada. Todo mundo passou, o estoquista simplesmente vai fazer o processo de armazenamento agora daqueles produtos e vai pegar a próxima nota fiscal e nova verificação. Tá? Então, é muito interessante porque a gente saiu de uma solução com arquivo em Excel, que é uma solução de custo mais baixo, que é uma solução que, às vezes, o próprio gestor, cara, consegue aplicar aquilo, ou alguém com algum conhecimento aqui nessa questão de prompt e tudo mais, aplicar já no seu negócio, e aí usar isso, às vezes, até como um MVP. Cara, é isso mesmo? Ou está faltando alguma coisa? Não, é isso mesmo. Ok, então agora eu quero melhorar a experiência do meu estoquista. Eu quero facilitar para o meu estoquista. Eu quero facilitar o meu processo, tirar a possibilidade de erro humano, automatizar esse contato direto com o banco de dados. Então, a gente evolui agora para um back-end. E é por isso que na apresentação do próprio BES ali, né, o Arthur apresentou, que falava chat GPT mais Bolt mais back-end. O back-end é essa parte e o desenvolvimento anterior era quando parava ali no Bolt. Tá? Aí aqui, só para eu voltar, só para eu voltar aqui no outro tema, ó, ele carregou. Então, olha aqui, ó, que legal. Na primeira tela só tem o número da nota fiscal. Ó. Cara, digite o número da nota: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iniciar a verificação. Bipa o produto: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que aqui eu tenho que adicionar? Adicionar. Pô, eu poderia agora falar: olha, para o meu estoquista, adicionar, blá, 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 é ruim. Por favor, coloque para a inserção ser de forma automatizada. E aí você vai evoluindo esse processo que às vezes você pode testar até com o próprio estoquista antes de iniciar um desenvolvimento, entendeu? E aí, ó, finalizar a verificação, ok, exportar. Vamos ver, ó, ele exportou o arquivo do Excel, ó, um download de andamento. Vamos esperar ele concluir para ver se ele atendeu aquele requisito que a gente falou do problema das letras, né? Que estava aqui em cima. Ó. Então, eu vou clicar aqui para ele abrir. E vamos ver o que aconteceu. Tá? E aí a gente finaliza essa temática aqui e vem para mais dúvidas e alguns outros pontos. Mas vamos só dar uma olhada. Deixa ele abrir. Ó, nota fiscal, produto verificado, data de verificação. Aqui ele criou a nova coluna chamada verificado, mas você poderia pedir para tirar e tudo mais. Tá? Então é interessante por conta disso. Você consegue, cara, com às vezes custos bem baixos, trabalhar MVP sem precisar contratar um MVP, que é interessante. Você consegue trabalhar soluções ali, às vezes, mais rápidas e, às vezes, até ter essa solução mais rápida rodando enquanto você desenvolve uma solução com back-end em algum outro local, com algum fornecedor. Caso você prepare um orçamento para isso. Por quê? Porque agora você criou o seu processo e agora você pode metrificar ROI a partir disso, tá bom? Então, acho que é muito interessante por conta disso. E aí, só um outro ponto legal também, os projetos, eles, eu acho que eles sempre vão estar em evolução. Pô, agora o estoquista consegue ver, pô, mas e a minha área de compra? Como que seria para ela, né? Pô, já que eu comprei tantos produtos, agora meu estoque é esse, de acordo com a minha análise histórica, eu vendo tantos produtos, então eu preciso de mais tantos para a próxima semana. Então você consegue trabalhar com estoque enxuto e consegue ser muito mais assertivo ali na compra, visando, né, a diminuição do CMV, né, que é um custo médio por venda ali do restaurante, que é um indicador super importante. Então você vai evoluindo, vai entendendo onde você vai podendo encaixar e trabalhar de fato ali, como eu até comentei, a tecnologia se encaixar com a regra de negócio, com o objetivo, não ao contrário. Hoje a gente vê, cara, diversos RPs que eles ficam muito ali engessados, você não consegue trabalhar as suas informações. Cara, é muito mais interessante você tirar as informações, trabalhar seus dados, pegar as IAs, implementar, ir melhorando, criar a parte de governança
e aí assim você consegue ser assertivo e trazer mais eficiência e lucratividade para a empresa. Galera, vou abrir para vocês de novo. E eu entendi que vou ter que trabalhar bastante aí para conseguir implementar essa análise, mas a gente acho que está no caminho certo aí para poder conseguir gerar isso de forma automática. Massa demais. Cara, e se quiser ajuda nossa também para pensar, para dar um direcionamento, pode contar com a gente. Uma coisa que eu queria trazer, assim, que você falou sobre compras e tudo mais, cara, quantas empresas grandes não fazem, sei lá, pedido de compra da área, a parte de suprimentos faz o pedido de compra, o levantamento de pedidos das áreas, o inventário do escritório em um monte de planilha do Excel no drive da empresa de uma forma completamente desorganizada. Sendo que às vezes você pode usar, cara, soluções assim simplórias que geram arquivos ou que já estão plugadas assim de uma forma muito mais intuitiva. Cara, eu acho que o que a gente trouxe aqui às vezes pode até ser que você não realmente você não coloque a mão na massa, você dono de negócio, cara, pô, eu não preciso pensar nisso, entendeu? Mas, cara, às vezes você pode usar isso para facilitar a sua comunicação com quem você vai contratar. Meu amigo, eu quero isso aqui, ó. Já tá aqui, ó, tá feito. O código tá aqui. Roda esse prompt aqui na Bolt. Quando ele cuspir o resultado, você apresenta para mim e desenvolve isso. E, por favor, me manda o link para eu poder rodar isso aqui dentro da minha empresa. Ou seja, não vou gastar meu tempo com absolutamente nada, a não ser, cara, já ter certeza da solução que eu quero. Pô, isso é um baita pulo no que a gente enfrenta hoje, que é a comunicação entre o usuário do negócio, né, o usuário final e quem está desenvolvendo. Pô. Galera, eu vou parar de gravar aqui. Então, pessoal, para quem está na gravação, muito obrigado. A gente vai só vou finalizar aqui rapidinho também. Siga a gente no Instagram, Fato Analytics, em todas as redes sociais, para vocês tiverem estarem em contato com o nosso conteúdo. E siga aí vou colocar o link do grupo nosso abaixo, que vai estar ali. Periodicamente a gente coloca novos conteúdos, alguns estudos que a gente está vendo dentro do mercado, em referente a IA e ao negócio. Então, pessoal, fica aí o convite para vocês também. Parar de gravar. E para